Qual o significado do chifre pequeno no livro de Daniel? Nós vamos começar a entender esse tema no programa de hoje. E também vamos relembrar uma cronologia profética que vai nos ajudar a entender este assunto. É agora no programa Escola Bíblica. Olá! Tudo bem com você? Que alegria, estamos juntos mais uma vez, começando mais um programa Escola Bíblica. Privilégio poder estudar a Bíblia com você. É uma alegria poder compartilhar temas tão interessantes que estão ligados à nossa vida hoje. Estudar a profecia é confiar cada vez mais naquilo que Deus fala. E eu quero te motivar a estudar a profecia. A profecia não é para causar temor, medo, não. É a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. A certeza de que Deus está no controle da nossa vida, de que Deus está no controle deste mundo, de que um dia o fim vai acabar. Eu espero que você esteja bem, quero te motivar. A gente vai estudar mais uma vez hoje o capítulo 7, a lição 9 do livro de Daniel. Eu quero te motivar a pedir o seu guia de estudos. Como eu mencionei, a lição número 8 do nosso guia e a lição número 9, elas estão ligadas, tá? Elas estão falando a respeito do mesmo assunto. A gente estudou até ontem, a gente vai relembrar hoje, né? Os 4 animais estranhos. E a partir de hoje, na lição número 9, o chifre pequeno que surge do 4º animal e o ataque que esse chifre pequeno faz à lei de Deus, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus orienta. Então é uma guerra espiritual. Daniel está recebendo esta visão porque a gente vai ter uma sequência aí. Você vai ver que Deus vai chegar um momento que vai dizer basta. E aí o nosso desafio é entender o tema do juízo, da misericórdia e do amor que o Senhor tem por nós. Motivador, tá? Então, a gente continua no capítulo 7, mas estamos agora na lição número 9. Então, peça seu guia de estudos, está aparecendo aí o nosso WhatsApp. Vou chegar mais aqui para essa câmera, para você ver mais pertinho ainda. 12 982 44 49. 12 982 44 44 49. Só escrever. Quero receber meu guia. Simples. Vai receber um link, vai te levar no site, você vai escolher, vai estar lá o primeiro guia de estudos, que é a lição que a gente está estudando. Tá bom? Combinado? Vamos orar a Deus? Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê iluminação ao estudarmos a sua palavra. Abra a Bíblia, pegue sua Bíblia aí. Vamos continuar Daniel capítulo 7. Pai do céu, nos dê entendimento, compreensão ao estudarmos o texto bíblico agora. Que a gente tenha certeza de que o teu olhar está sobre este mundo, mas está sobre a nossa vida. Porque o Senhor nos vê, cada um, o Senhor sabe a nossa história, sabe as nossas lutas, que cada um dos nossos amigos, telespectadores, se sinta olhado, visto e amado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos estudar a Bíblia. Convido você a abrir no livro de Daniel, o capítulo 7. Se você está passando aqui pela primeira vez, este é um livro profético do Antigo Testamento. A primeira parte deste livro, até o capítulo 6, nós já estudamos.
que apresentou uma parte histórica, narrativa, com belíssimas lições. Nós temos lá o capítulo 7, que é uma visão profética, o capítulo 2, melhor, que ele está comparado ao capítulo 7, e a gente vai até o capítulo 12. Então vamos lá. Se você já tem seu guia, você pode acompanhar aí no seu guia o que nós temos apresentado para você. Então, começando a lição número 9, o chifre pequeno e o ataque à lei de Deus. Para a gente entender, vamos recordar um pouquinho o que a gente viu ontem. Ontem, no final, por causa do tempo, a gente teve que até dar uma apressadinha. Então, na continuação do sonho, Daniel vê o terceiro animal, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Você pode buscar o programa de ontem. O terceiro animal representa a Grécia, que é o leopardo. A velocidade e a influência que o Império Grego tem sobre o mundo são vistos até hoje. Eu citei um pouquinho isso ontem. As 4 cabeças representam, na visão, que está lá no capítulo 7 do quarto animal, do terceiro animal, melhor, o leopardo, as 4 cabeças representam a divisão do Império Grego após a morte de Alexandre, através dos seus 4 generais. A gente trabalhou bem isso ontem, tá? O quarto animal é terrível e espantoso, a gente começou a trabalhar ele. Esse animal tem dentes de ferro, 10 chifres, pisa e destrói os seus inimigos. A gente comparou esse animal à descrição que está no capítulo 2 das pernas de ferro e os pés de barro e ferro. O quarto animal representa o Império Romano, os 10 reinos bárbaros que o dividiam, que tem os 10 chifres desse animal como os dedos da estátua, dos pés da estátua. Como as pernas de ferro e os pés de barro da estátua de Daniel 2, assim o império é identificado e a sua atuação é destruidora. A gente fez uma comparação das mesmas expressões que a gente encontra no capítulo 2. Assim como Deus começou a história, ele vai concluí-la. E a gente concluímos ontem com essa ideia. Deus está no comando de todas as coisas. Deus havia dito isto para Nabucodonosor e Deus diz isso para Daniel, mas agora vai se ampliar a visão. Então lembra bem, quando a gente estuda uma profecia que tem as mesmas referências, ou seja, elas se repetem, uma profecia está completando, ou uma descrição melhor, está completando a outra. Então a gente traz informações para que elas se completem. Então vamos continuar aqui a nossa compreensão desta profecia. Verso 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Para todos esses animais, ou seja, foi tirado o domínio. Chega um momento que Deus diz o quê? Basta, chega, é assim, é desta forma que eu vou agir. Então a gente trabalhou, Deus está no controle. Estando eu a observar os chifres, ele volta agora, Então, Deus diz, basta, todos vão passar, todos os animais. A gente viu na estátua que Daniel, no capítulo 2 da estátua, que Daniel, chega o momento que ele termina, acabou, é o final da história. Agora vai exatamente acontecer isso. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Então vamos lá? A gente tem o surgimento de 3 dos primeiros chifres. Surgiu um pequeno
que arranca os 3 primeiros. E a gente citou ontem que os 10 reinos, ou os 10 chifres, representam 10 reinos como os pés da estátua. E se nós olharmos historicamente desses 10, 3, os visigodos, os vândalos e os ostrogodos, são definitivamente eliminados pelo Império Romano, que agora não é mais somente um poder político, mas agora ele se divide por causa dessas tribos bárbaras e se torna um poder político-religioso. E aonde nós encontramos? Quando a gente estuda a profecia e a gente vê referências humanas dentro da descrição deste ser, a gente tem uma ligação religiosa. E ele tem agora olhos como homem e boca que fala com insolência. A gente vai perceber, vai estudar isso um pouquinho mais adiante para a gente compreender o que isso significa. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, diz o verso 24, que se levantarão daquele mesmo reino, ou seja, as 10 tribos. E depois deles se levantará outro poder, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis, ou seja, 3 reinos seriam destruídos. Ele seria diferente, a gente viu na descrição que ele é diferente. Olhos como de homem e boca que fala com insolência, ou seja, agora ele é um poder não só político, mas um poder religioso. De forma meramente ilustrativa, tá? Para gravar, é só para ilustrar, um monstro terrível, espantoso, surge dos 10 chifres, um chifre pequeno que se torna poderoso, destrói 3 desses chifres. É só uma ilustração para a gente gravar. Vamos ao texto bíblico. E também, a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daquele chifre, que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então, ele se torna poderoso, ele é diferente deles, ele se torna mais robusto que os seus, ou seja, é um reino diferente e poderoso. No verso 21, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Daniel, capítulo 7, verso 21. Então vamos lá. Nós temos o império, o poder romano, o império romano dominante, representando este animal terrível e espantoso. Como na profecia de Daniel, capítulo 2, o mesmo poder, as pernas de ferro, eles se identificam. Mas aqui ele tem 10 chifres. São os reinos que dividem, são os 10 reinos da Europa, a gente já trabalhou isso anteriormente. E desses 10 reinos surge um outro pequeno, que se torna robusto, diferente, tem olhos de homem, boca que fala com insolência, e ele destrói 3 desses reinos. Ele não é agora mais um poder político, só um poder político, mas ele se torna um poder religioso, porque o Império Romano deixa de existir. Assim como aconteceu. Lá na profecia de Daniel 2, eles vão tentar se juntar. Lembra? Mas é barro e ferro. Eles tentam se juntar, mas eles nunca mais estarão juntos. Nunca mais será um reino. Ele deixa de existir como um reino dominante. E agora ele se divide, mas dele surge um outro reino. E esse reino surge, e diz o texto bíblico, que ele vai afrontar
ele tem o propósito de fazer guerra contra os santos e prevalecia contra eles. A gente vai entender um pouquinho mais, mas só quero antecipar. Santos aqui é uma expressão que quer dizer, eles não são desse reino, ou seja, eles não concordam com aquilo que está sendo apresentado, instituído, forçado, que esse poder, que é político, mas agora também é religioso, quer impor. Esses santos não aceitam esta postura, não aceitam esta determinação. Vamos entender um pouquinho mais, vamos na sequência, verso 25. O que mais ele faria? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se você voltar lá na primeira semana, eu expliquei um pouquinho a respeito deste período, porque aqui a gente tem a determinação de um período profético. 1 tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Os santos seriam entregues. Esse reino, ou esse chifre pequeno, esse poder político religioso, proferiria palavras contra o Altíssimo, mudaria os tempos e a lei, e perseguiria os santos, e os santos ele teria domínio por um período de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos recordar, talvez você não tenha acompanhado os nossos primeiros programas, mas só a título de referência aqui, tá? Esta mesma profecia de Daniel 7,25 se repete em Apocalipse 13,5, em Apocalipse 12,14 e em Apocalipse 12, verso 6. Lá aparecendo como 42 meses, 1.260 dias. Tá? Outras referências aqui. Então a gente tem, aqui só o que eu acabei de dizer, né? 1.260 dias, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, a gente tem aqui 1 tempo, 360, né? 2 tempos, 720 e metade de um tempo, 180. Na soma, nós temos o quê? 1.260 dias. Só faltou a referência do 360 ali para a gente dar o 1.260. Os 42 meses, a mesma explicação. A mesma profecia a gente tem. São 30 dias, são 42 meses, 1.260 dias. Então fica claro aqui para você que a gente tem uma referência de um tempo profético, 1.260. Quando nós estudamos a cronologia profética bíblica, nós vamos ao ano 538, ou seja, quando este poder, aqui é 538, tá? Quando esse poder religioso tem supremacia total, ou seja, quando o chifre pequeno se torna o chifre poderoso, ou seja, quando o chifre pequeno agora tem poder sobre todos e domina e oprime a todos, tá? Quando a gente soma 538, eu acho que dá para a gente fechar a tela só um pouquinho, só para a gente fazer a correção. Coisinha rápida aqui, né? Acontece no nosso processo de digitação. Quando a gente vai comparando, né? A gente vai, o período em que historicamente a gente tem a supremacia do 538 e a gente faz a soma dos 1.260, os 1.260 dias, ou os 1.260 anos, a gente vai até 1798. Então, fica claro que a profecia bíblica ela tem um período para começar, historicamente a gente tem essa referência, e a gente tem o momento em que ela termina. Obrigado pela correção aqui. Só para a gente lembrar por que 1.260 dias se refere a 1.260 anos. Quando a gente estuda a cronologia profética, e a gente tem 2 referências de texto, Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7,
e Números 14, verso 34, a gente tem que cada dia no tempo profético se refere a um ano. Então, 1260 dias, 1260 anos. O que acontece em 1798? Assim como em 538, o poder supremo deste chifre pequeno, desse poder político-religioso, recebe supremacia total, aqui nós temos a perda desta supremacia. Historicamente, através da intervenção, através de uma atitude governamental, o general Berthier de Napoleão Bonaparte tira o poder supremo deste chifre pequeno, o poder supremo da igreja dominante nesta época. Então, nós temos o cumprimento profético, os 1260. Agora vamos ser didáticos aqui. Meu diretor, só me fala quanto tempo eu tenho, só para administrar aqui. Vamos ser didáticos para a gente compreender. Quais são as características do chifre pequeno? Então vamos lá. Tem olhos como de homem, mostrando que agora estamos falando de um poder religioso também. Não mais só de um governo. Tem boca que fala com insolência. É um poder político e um poder religioso. E surgiria depois dos 10 chifres, depois daquelas existentes tribos bárbaras, que 3 dessas tribos são destruídas. Então, vamos aprofundar para a nossa compreensão. Então, essas são as características do chifre pequeno. Agora, quais são as ações do chifre pequeno? Falará contra Deus, oprimirá o povo de Deus, cuidará em mudar os tempos e a lei, e oprimiria, teria opressão, atitude de opressão do povo de Deus por 1260 anos. Aquele que fosse contra, aquele que não aceitasse, aquele que se opusesse, esse seria perseguido até a morte. Quando a gente vê a descrição bíblica e a gente compara a história, nós encontramos vários fatos da história de extrema perseguição do chifre pequeno, desse poder religioso, que tem influência política, que deseja instituir reis, que deseja impor, que deseja fazer com que eles se liguem em casamento para que se torne um reino poderoso. Agora lembre-se, a profecia, ela é certa. O Senhor disse que nunca mais, depois do Império Romano, haveria um outro poder que dominasse a terra. Mas a gente sempre tem investidas, intenções. E esse poder, ele tem uma intenção, que é se opor a Deus. Lembra que a gente já estudou sobre a oposição, que de alguma forma, biblicamente, Babilônia representa o que se opõe a Deus? E nós teremos, nos últimos momentos da história, Babilônia se opondo a Deus. Quando a gente estudar o Apocalipse, nós vamos entender isso. Um poder que quer ocupar o lugar de Deus, porque ocupando o lugar de Deus, tem a intenção de dominar e agora persistir e perpetuar. Vamos analisar rapidamente. Os ataques do chifre pequeno são contra Deus e contra seu povo. Então, qualquer filosofia, qualquer ideia que vem de encontro àquilo que Deus disse, surgiu através do chifre pequeno. O chifre pequeno quer ocupar o lugar de Deus na história. Tem este propósito, para que se perpetue, porque o Senhor disse que isso não aconteceria. Os santos são aqueles que pertencem a outro reino e por isso são perseguidos. São perseguidos pelo chifre pequeno, por esse poder político religioso. Os santos, eles não pertencem a este reino. É bom a gente até pensar um pouquinho nisso aqui,
Porque não é, quando a gente vê a referência de santos, a gente não está falando de impecabilidade. Isso é importante. Nós estamos falando daquele que diz, os meus valores não são desse reino. E lembra quando a gente estudou Daniel, os valores de Daniel não eram do reino da Babilônia. Os valores de Daniel não eram do reino medo-persa, ainda que ele tenha passado por esses dois. Os valores de Daniel eram do reino do Senhor. E aí eu pergunto, né, onde estão os nossos valores? Para a gente concluir, a história da igreja medieval evidencia para a gente, mostra para a gente isso, esse período de perseguição. E deixou um rastro sangrento das cruzadas, da Inquisição, né? Porque quando a gente estuda historicamente as cruzadas, essas conquistas, uma forma de imposição religiosa, da Inquisição, ou seja, qualquer oposição àquilo que a igreja dizia levava à morte. A gente tem referências históricas como o massacre de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, quando os reis franceses se opõem a qualquer tipo de contrariedade religiosa à igreja, e é uma noite terrível de morte. E a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, quando os países da Europa, a situação na Europa fica insustentável por questões religiosas, brigas religiosas. A gente tem a reforma protestante acontecendo, a insatisfação com aquilo que a igreja estava fazendo ao longo desse período. A profecia apresenta um movimento, portanto, político-religioso, não seus fiéis como indivíduos, mas é a instituição que se opõe, que vai contrário àquilo que Deus apresentou. O mal, representado pelo chifre pequeno, é encontrado em qualquer comunidade religiosa, pode ser encontrado, e a gente vai ver isso na sequência, quando a gente estudar a Babilônia nos últimos dias. Qualquer comunidade que permite intolerância, antissemitismo, a gente já estudou um pouquinho, tradição humana acima do amor, respeito e fidelidade à revelação divina. Eu sei que estudar esse tema mexe com a gente, mas eu queria fazer um desafio. Ele é para mim e para você. O que deve fazer-nos fiéis é a ligação com a palavra. E a minha pergunta hoje é: você quer ser fiel ao que a palavra diz ou ao que pessoas ou instituições dizem? Eu quero ser fiel à palavra. Vamos orar? Pai, ajude-nos a sermos fiéis à palavra, ao que o Senhor diz. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. A gente se encontra amanhã. Vamos continuar ampliando essa ideia, porque o juízo de Deus vai chegar. Um abraço, até amanhã.